Ele, um magnata sério, amava secretamente a noiva de seu irmão Isabela. Ela o via como arrogante. Na véspera do casamento, em uma festa, um incidente ou segredo abala a todos. Renato age com força e lógica. Em uma conversa, Isabela vê além da arrogância, um homem leal que se importa. Naquele instante, o irmão do noivo tem seu coração revelado. Isabela sente paixão. Antes de começarmos a história, deixe o eu espelho do quarto de vestir refletia o rosto radiante de Isabela Santos, seus olhos castanhos, brilhando com a felicidade de quem estava prestes a realizar o sonho de uma vida inteira. Amanhã seria o grande dia. O casamento com Fábio Mendoza, o homem que a conquistara 3 anos atrás, com seu charme descontraído e sua leveza de espírito. Ela ajustou uma mecha dos cabelos castanho claro e sorriu para o próprio reflexo, imaginando como se sentiria caminhando até o altar da Igreja do Carmo, no centro histórico de São Paulo. Isabela, você está pronta? O carro já chegou! A voz da mãe ecoou pelo corredor do apartamento modesto em Vila Madalena, onde moravam desde que ela era criança. Era um lar simples, mas repleto de amor, tão diferente do mundo ao qual estava prestes a se integrar através do casamento. Pegou a bolsa pequena e desceu as escadas, sentindo o estômago se contrair levemente. Não era nervosismo pelo casamento, mas pela festa de ensaio que aconteceria naquela noite na mansão da família Mendoza, em Alphaville. Seria a primeira vez que estaria imersa completamente naquele universo de luxo e ostentação, cercada pelos amigos empresários de Fábio e pela alta sociedade paulistana. E principalmente seria uma noite inteira na presença de Renato Mendoza. O irmão mais velho de Fábio era uma sombra constante que pairava sobre o relacionamento dela. Aos 37 anos, Renato comandava um império de construção e design que se estendia por todo o país, transformando paisagens urbanas com seus projetos arrojados. Isabela havia se encontrado com ele apenas 3 vezes em 3 anos de namoro, e em todas elas sentiu-se diminuída por seu olhar penetrante e suas poucas palavras carregadas de julgamento silencioso. Na primeira vez, durante um jantar de família, ele mal dirigiu a palavra a ela, limitando-se a observá-la com aqueles olhos cinza escuros que pareciam dissecar cada gesto, cada palavra. Na segunda, em uma festa de aniversário de Fábio, fez comentários corteses, mas frios, sobre sua profissão como professora de ensino fundamental, como se fosse algo menor, insignificante. Na terceira vez, há apenas 2 meses, durante o almoço de noivado, suas únicas palavras para ela foram: "Espero que você faça meu irmão feliz", ditas com um tom que soava mais como uma ameaça velada do que uma bênção. Fábio sempre defendia o irmão, dizendo que Renato era apenas protetor e que tinha responsabilidades enormes que o faziam parecer distante. Mas Isabela via além das desculpas. Renato Mendoza a considerava indigna de fazer parte da família. Uma professora de escola pública, filha de um marceneiro e uma costureira, não estava à altura dos padrões dos Mendoza. O carro deslizou pelas ruas de São Paulo até chegar ao condomínio fechado em Alphaville. A mansão dos Mendoza se erguia imponente, com seus jardins impecáveis e arquitetura moderna que gritava sofisticação. Isabela respirou fundo ao descer do veículo, alisando o vestido azul marinho que havia escolhido cuidadosamente. Elegante, mas não chamativo demais. A festa já estava em pleno andamento quando ela e Fábio chegaram. O salão principal estava repleto de convidados em trajes de gala, taças de champanhe circulando entre conversas animadas sobre negócios, viagens internacionais e investimentos. Isabela sorriu e cumprimentou educadamente, sentindo-se como uma atriz, representando um papel para o qual ainda não havia decorado completamente o texto. Foi quando o viu. Renato estava próximo às janelas francesas que davam para o jardim, conversando com um grupo de homens de terno.
Mesmo à distância, sua presença era magnética e intimidadora. Alto, ombros largos, cabelos escuros penteados com precisão, ele emanava uma autoridade natural que fazia todos ao seu redor prestarem atenção quando falava. Isabela notou como ele gesticulava discretamente, seus movimentos controlados e precisos, nunca demonstrando emoção excessiva. Seus olhos se encontraram através do salão por um breve momento. Renato assentiu, quase imperceptivelmente, em sua direção. Um cumprimento formal, distante, antes de retornar à conversa, como se ela fosse apenas mais uma convidada qualquer. A noite transcorreu entre apresentações, brindes e discursos. Isabela fez o possível para se manter próxima de Fábio e dos amigos que já conhecia, evitando cruzar o caminho do cunhado intimidador. Mas era impossível não notar sua presença constante na periferia de sua visão, observando tudo com aqueles olhos analíticos, como um predador estudando seu território. Foi durante o jantar que tudo mudou. Isabela havia saído para o terraço em busca de um momento de ar fresco, longe do calor sufocante do salão e das conversas sobre assuntos que não dominava. A noite estava clara, com uma brisa suave que trazia o perfume das flores do jardim. Ela se apoiou no parapeito de mármore, contemplando as luzes da cidade que se espalhavam ao horizonte. O som de passos a fez se virar. Renato se aproximava, trazendo 2 taças de champanhe. Pensei que pudesse precisar, disse ele, estendendo uma das taças. Sua voz era grave, controlada, mas havia algo diferente em seu tom, uma suavidade que ela nunca havia notado antes. Obrigada. Isabela aceitou a bebida, suas mãos roçando brevemente as dele. Estava precisando mesmo de um pouco de ar. Festas assim podem ser opressivas para quem não está acostumado, ele comentou, posicionando-se ao lado dela no parapeito, mas mantendo uma distância respeitosa. Isabela o olhou de soslaio, surpresa com a observação que soava quase compreensiva. Você parece conhecer bem a sensação, arriscou. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Renato. Mais do que você imagina. Antes que ela pudesse responder, gritos vindos do salão cortaram a tranquilidade da noite. Ambos se viraram alarmados, vendo pessoas correndo em direção ao centro da sala. Entre os gritos confusos, uma palavra se destacava com clareza terrível. Fábio! Renato e Isabela correram em direção ao salão, onde encontraram um círculo de convidados ao redor de Fábio, que estava sentado em uma cadeira, respirando de forma irregular e com o rosto pálido. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto tentava afrouxar a gravata. O que aconteceu? Isabela se ajoelhou ao lado do noivo, suas mãos tocando o rosto dele com delicadeza. Eu não sei, Fábio murmurou, sua voz fraca. De repente, tudo começou a girar. Meu peito ficou apertado. É uma crise de ansiedade, diagnosticou Renato com calma clínica, dispersando os curiosos com um gesto firme. Todos vocês, por favor, deem espaço. Alguém chame o Dr. Henrique, ele deve estar aqui. Enquanto Isabela sussurrava palavras de conforto para Fábio, acariciando seus cabelos de forma maternal, Renato assumiu o controle da situação com eficiência impressionante. Em poucos minutos, o médico da família chegou. Os convidados foram discretamente redirecionados para outro ambiente e Fábio foi levado para um dos quartos da mansão para se recuperar. Ele vai ficar bem. Dr. Henrique assegurou a Isabela no corredor. Foi apenas uma crise de ansiedade, provavelmente pelo estresse do casamento. Dei um sedativo leve, ele dormirá até amanhã. Isabela assentiu, mas suas mãos ainda tremiam. Posso ficar com ele? É melhor deixá-lo descansar. A presença de outras pessoas pode agravar a ansiedade quando ele acordar, explicou o médico gentilmente. Quando ficaram sozinhos no corredor, Renato se aproximou dela. Venha, vou pedir para alguém levá-la para casa. Não. A resposta saiu mais firme do que Isabela esperava. Quero ter certeza de que ele está bem. Posso ficar aqui hoje? Há algum quarto de hóspedes? Renato a estudou por um longo momento. Seus olhos cinza escuros, parecendo ler além das palavras. Claro,
Mas a festa ainda não terminou e você é a noiva. Os convidados vão querer saber como ele está. Eu não sei se consigo. Consegue sim. Sua voz tinha uma certeza que ela não sentia em si mesma. Você é mais forte do que imagina. A observação a pegou desprevenida. Vinda de qualquer outra pessoa, soaria como um clichê reconfortante. Mas vinda de Renato Mendoza, o homem que sempre a tratara com frieza distante, soava como um reconhecimento genuíno. Eles retornaram ao salão, onde Renato anunciou discretamente que Fábio estava se recuperando bem e que a festa deveria continuar. Isabela foi surpreendida pela habilidade dele em tranquilizar os convidados sem revelar detalhes íntimos, mantendo a dignidade de Fábio intacta. Durante as 2 horas seguintes, ela se viu observando Renato de uma perspectiva completamente nova. Ele circulava entre os grupos com desenvoltura, sempre sabendo exatamente o que dizer, quando sorrir, como conduzir conversas delicadas sobre negócios ou política. Mas o que mais a impressionava era como ele sutilmente redirecionava qualquer comentário maldoso ou curioso sobre Fábio, protegendo o irmão mesmo em sua ausência. Ele sempre foi assim, comentou Marina, uma prima de Fábio que se aproximou dela. Renato carrega o mundo nas costas desde os 20 anos, quando nossos pais morreram no acidente. Fábio tinha apenas 18, estava na faculdade. Renato assumiu tudo. A empresa, as responsabilidades, até mesmo a criação do Fábio. Isabela sentiu algo se mover em seu peito. Uma compreensão incômoda. Eu não sabia. Poucos sabem. Renato não fala sobre isso. Mas ele sacrificou muita coisa para manter tudo funcionando. Já teve algumas namoradas, sérias, mas sempre terminava. Dizia que não tinha tempo para relacionamentos. Marina sorriu tristemente. Acho que ele desistiu de encontrar alguém que compreendesse suas prioridades. Quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados se despediram, Isabela se encontrou sozinha com Renato no salão silencioso. Os funcionários haviam começado a recolher taças e pratos. Um movimento discreto, criando um ruído de fundo, enquanto eles permaneciam parados, de repente sem saber o que dizer um ao outro. O quarto de hóspedes fica no andar de cima, na terceira porta à esquerda, Renato disse finalmente. Há roupas limpas no armário, se precisar. Obrigada. Isabela hesitou. Por tudo, quero dizer. Pela forma como você cuidou da situação hoje. Não foi nada. Foi sim. Ela se virou completamente para ele. Eu sempre achei que você me desaprovava. Que achava que eu não era boa o suficiente para o Fábio. Renato ficou imóvel, seu rosto indecifrável. Por que pensava isso? Você mal fala comigo. Sempre parece estar me julgando como se eu fosse uma intrusa. Um músculo tensionou na mandíbula dele. Talvez seja porque eu conheço meu irmão melhor do que você imagina. A resposta cortou como uma lâmina afiada. O que você quer dizer com isso? O Fábio é complicado, sempre foi. Desde adolescente, ele foge das responsabilidades quando a pressão aumenta. As crises de ansiedade começaram na faculdade e se intensificaram sempre que ele precisava tomar decisões importantes. Você está dizendo que ele não deveria se casar comigo? Renato passou a mão pelos cabelos, uma demonstração rara de frustração. Estou dizendo que você merece alguém que não entre em pânico na véspera do próprio casamento. O comentário ecoou entre eles como um tiro. Isabela sentiu o rosto esquentar. Não é da sua conta. Você tem razão. Não é. Ele começou a se afastar, mas parou. Mas quando você se casar com ele, se tornará minha cunhada. E eu protejo minha família. De mim? De decepções. A frieza havia retornado à voz dele. Mas agora Isabela percebia algo por trás. Não arrogância, mas uma proteção férrea construída ao longo de anos, carregando responsabilidades que nunca deveriam ter sido suas. Boa noite, Isabel. Ela o observou subir as escadas, cada movimento controlado e elegante mesmo na exaustão. Quando chegou ao quarto de hóspedes, suas mãos ainda tremiam, mas não mais pelo susto com Fábio.
Era algo diferente, perigoso, que ela não queria nomear. O quarto era impecável, decorado em tons neutros, com um gosto refinado que gritava dinheiro sem ser ostensivo. Isabela se trocou com uma camisola que encontrou no armário, macia como seda, provavelmente custando mais do que seu salário mensal. Não conseguiu dormir. Os comentários de Renato ecoavam em sua mente, misturando-se com a imagem dele tomando controle da crise, protegendo Fábio, observando-a com aqueles olhos que pareciam ver além da superfície. Às 3 da madrugada, desistiu de tentar dormir e desceu para a cozinha em busca de um copo de água. A casa estava mergulhada na escuridão, apenas algumas luzes de segurança iluminando o caminho. Encontrou Renato sentado à mesa da cozinha, ainda vestindo a camisa social, mas com as mangas arregaçadas e a gravata desfeita. Havia papéis espalhados à sua frente e um laptop aberto. Não conseguiu dormir também? Ela perguntou suavemente. Ele levantou os olhos e, por um momento, ela viu algo desprotegido em sua expressão antes da máscara retornar. Trabalho nunca dorme. Isabela se serviu de água e, contra seu melhor julgamento, sentou-se na cadeira oposta a ele. O que você quis dizer mais cedo sobre proteger sua família de decepções? Renato fechou o laptop lentamente. Você realmente quer saber? Quero. Então me encontre amanhã no escritório da construtora, 12h. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Há coisas sobre Fábio que você precisa saber antes de se casar com ele. Coisas que ele nunca lhe contou. Isabela acordou com o coração pesado e a mente confusa. O casamento aconteceria em menos de 24 horas. Mas as palavras de Renato ecoavam em sua cabeça como um mantra perturbador. Fábio ainda dormia no quarto ao lado, recuperando-se da crise da noite anterior, e ela não teve coragem de acordá-lo para conversar. Vestiu um conjunto social simples, uma blusa branca e uma saia azul marinho, e seguiu para o endereço que Renato havia enviado por mensagem. O edifício da Mendoza Construções se erguia imponente no centro de São Paulo, suas linhas modernas e fachada de vidro refletindo o poder empresarial da família. A recepção era um espetáculo de mármore e aço, onde funcionários impecavelmente vestidos transitavam com pastas e tablets. Quando mencionou o nome de Renato, foi imediatamente escoltada por uma assistente elegante até o último andar, onde ficava a presidência. Sr. Mendoza a receberá em alguns minutos, informou a assistente, indicando uma sala de espera luxuosa, com vista panorâmica da cidade. Isabela caminhou até as janelas do chão ao teto, observando o movimento frenético da metrópole lá embaixo. Daquela altura, as pessoas pareciam formiguinhas, e ela se sentiu subitamente pequena e perdida em meio a tanta grandeza. Desculpe a demora. A voz grave de Renato a fez se virar. Ele usava um terno cinza escuro, que realçava seus olhos, os cabelos perfeitamente alinhados, toda a sua presença irradiando autoridade. Havia uma reunião que não podia ser adiada. Não tem problema. Isabela tentou soar casual, mas sua voz tremulou levemente. Renato a conduziu para seu escritório, um ambiente espaçoso e sofisticado, com uma mesa imponente, estantes repletas de livros e projetos arquitetônicos nas paredes. Mas o que mais chamou a atenção dela foi uma fotografia emoldurada sobre a mesa. Renato e Fábio, mais jovens, abraçados e sorrindo, em frente a uma casa simples que ela não reconheceu. Sente-se. Por favor. Ele indicou uma das poltronas de couro em frente à mesa, mas permaneceu de pé, as mãos nos bolsos. O que vou lhe contar não é fácil de ouvir. O estômago de Isabela se contraiu. Tem a ver com outras mulheres? Não exatamente. Renato caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Fábio sempre teve problemas com compromissos, não apenas românticos. Qualquer situação que exija responsabilidade real. Todas as pessoas ficam nervosas antes de grandes decisões.
Ele abandonou a faculdade 2 vezes. Deixou 3 empregos sem aviso prévio. Cancelou o noivado anterior uma semana antes do casamento. As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Noivado anterior. Renato se virou, seu rosto uma máscara de controle. Há 4 anos. Patrícia era filha de um sócio nosso. Eles namoravam há 2 anos, tudo parecia perfeito. Até que Fábio simplesmente fugiu, literalmente. Pegou um avião para a Europa sem avisar ninguém e ficou lá por 3 meses. Por quê? A voz dela saiu como um sussurro. Medo. Pânico de que não seria capaz de ser o marido que ela merecia. Renato voltou a se sentar, seus olhos encontrando os dela. Quando voltou, estava um destroço. Patrícia havia seguido em frente, obviamente. A família dela rompeu o acordo comercial conosco. Foi uma época difícil. Isabela sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. E você acha que ele fará o mesmo comigo? Não sei. Espero que não. Renato se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas. Mas achei que você tinha o direito de saber. Por que está me contando isso? Se quer proteger sua família, não seria melhor deixar que eu me casasse com ele sem saber? Uma sombra passou pelos olhos dele. Porque você não merece passar pelo que Patrícia passou. E por quê? Ele hesitou, como se lutasse contra as próprias palavras. Porque você é diferente. Diferente como? Renato se levantou abruptamente e caminhou até a estante, pegando um livro sem realmente vê-lo. Patrícia era conveniente, da nossa classe social, com os mesmos interesses, as mesmas expectativas. Você é... Ele pausou procurando as palavras certas. Você é genuína, real. Fábio não sabe o valor do que tem. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela nunca havia percebido antes. E você sabe? O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que ela não sabia nomear. Renato a observava como se a estivesse vendo pela primeira vez, seus olhos percorrendo seu rosto com uma intensidade que fez suas bochechas esquentarem. Você deveria voltar e conversar com Fábio. Ele disse finalmente, mas sua voz soava forçada. Não quero. A resposta saiu antes que ela pudesse censurá-la. Ainda não, preciso processar tudo isso. Renato assentiu lentamente. Quer que eu peça para alguém levá-la para casa? Na verdade, Isabela se levantou, subitamente tomada por uma coragem que não sabia possuir. Você poderia me mostrar alguns de seus projetos? Sempre tive curiosidade sobre arquitetura. Ele a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Por quê? Porque quero entender você. A honestidade da resposta a surpreendeu. Você me intriga, Renato, e não gosto de não entender as coisas. Um sorriso quase imperceptível tocou os cantos da boca dele. Está bem. As próximas 2 horas passaram como minutos. Renato mostrou plantas de prédios residenciais, centros comerciais, até mesmo uma escola que havia projetado para uma comunidade carente. Sua paixão pelo trabalho era evidente. Seus olhos se iluminando quando explicava como cada estrutura havia sido pensada para servir não apenas uma função, mas para melhorar a vida das pessoas que a utilizariam. Este foi meu primeiro projeto solo, disse ele, apontando para a planta de um pequeno conjunto habitacional. Eu tinha 23 anos, acabara de assumir a empresa. Todos diziam que era impossível construir habitação popular de qualidade com o orçamento disponível. Mas você conseguiu. Sim, e descobri que é isso que realmente me motiva. Não os prédios de luxo ou os shopping centers milionários. É criar coisas que importam. Isabela o observou enquanto ele falava, notando como suas feições se suavizavam quando estava falando sobre algo que o apaixonava. Você sempre quis ser arquiteto? Na verdade, queria ser professor de história. A admissão a surpreendeu. Tinha acabado de me formar quando meus pais morreram. Fábio estava na faculdade, completamente perdido. Alguém precisava assumir a empresa. E você sacrificou seus sonhos por ele. Renato ficou quieto por um tempo, seus dedos traçando as linhas de uma das plantas.
Não foi um sacrifício. Foi uma escolha. Mas e seus próprios sonhos? Sua própria vida? Minha vida é minha família. Ele a olhou diretamente. Sempre foi. Havia algo doloroso em sua voz. Uma resignação que fez o coração de Isabela se apertar. E relacionamentos? Marina me disse que você já teve namoradas sérias. Marina fala demais. Renato fechou a pasta de projetos abruptamente. Já está tarde. Você deveria... Renato. Ela tocou seu braço suavemente. O que aconteceu? Por que você parou de tentar? Ele olhou para a mão dela em seu braço e por um momento ela pensou que ele se afastaria. Em vez disso, cobriu a mão dela com a sua. O toque quente e firme. Porque aprendi que amor e responsabilidade nem sempre são compatíveis, disse ele em voz baixa. E algumas pessoas carregam fardos que não podem dividir com ninguém. Isso é uma desculpa, é uma realidade. Mas mesmo dizendo isso, ele não afastou a mão. Há coisas sobre mim, sobre nossa família, que você não entende. Coisas que eu nunca... Ele parou bruscamente, como se tivesse dito mais do que pretendia. Mas Isabela viu algo em seus olhos naquele momento. Um flash de dor, de um segredo guardado há tanto tempo que havia se tornado parte dele. Coisas que você nunca o quê? Insistiu ela suavemente. Renato finalmente se afastou, a magia do momento se quebrando. Nada. Esqueça o que eu disse. Mas Isabela não esqueceria. Havia algo na expressão dele, uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida que despertou todos os seus instintos protetores. E pela primeira vez, ela se perguntou se por trás de toda aquela frieza e controle, não havia um homem que precisava ser salvo tanto quanto protegia os outros. Era quase 6 da tarde quando o telefone de Renato tocou. Isabela estava prestes a sair do escritório dele, ainda processando tudo o que havia descoberto sobre Fábio e sobre o homem enigmático à sua frente, quando viu a expressão dele mudar drasticamente ao atender a chamada. O quê? Quando? Renato se levantou bruscamente, passando a mão livre pelos cabelos. Você tem certeza? Já procuraram em todos os lugares? Isabela sentiu um arrepio de apreensão percorrer sua espinha. O que houve? Renato encerrou a ligação, seu rosto pálido. Fábio desapareceu. Como assim desapareceu? A empregada foi levar o almoço dele por volta do meio-dia. O quarto estava vazio, as roupas que ele usou ontem jogadas na cama, mas ele não estava em lugar nenhum. Renato já estava pegando as chaves do carro. Ninguém o viu sair. O coração de Isabela disparou. Ele pode ter ido a algum lugar para pensar. Talvez precise de ar fresco após a crise de ontem. Não. A certeza na voz de Renato era cortante. Eu conheço meu irmão. Ele está fugindo. As palavras atingiram Isabela como uma bofetada. Fugindo? Mas o casamento é amanhã. Exatamente por isso. Renato já caminhava em direção à porta. Venha comigo. Para onde? Para procurá-lo. Eu sei onde ele pode estar. Eles correram para o estacionamento, onde Renato destrancou um BMW preto. O silêncio no carro era sufocante, enquanto ele dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo com uma urgência controlada. Isabela observava seu perfil tenso, a mandíbula contraída, os dedos apertados no volante. Para onde estamos indo? Perguntou ela finalmente. Para o sítio dos nossos avós, em Atibaia. É onde ele sempre vai quando quer se esconder do mundo. Quanto tempo leva para chegar lá? 1h30 se não pegarmos trânsito. Ele olhou rapidamente para ela. Mas com o trânsito de sexta-feira? Pode ser 3 horas. Como se o universo estivesse conspirando contra eles. Ficaram presos em um congestionamento monumental na Marginal Tietê. O carro avançava metros por vez. E Isabela podia sentir a tensão de Renato aumentando a cada minuto que passava. Ele realmente fez isso antes? Fugiu de um casamento? A pergunta saiu em voz baixa, quase um sussurro. Fez. Renato não tirou os olhos do trânsito. Com Patrícia. Saiu de casa na manhã do casamento, dizendo que ia buscar as alianças que havia esquecido na joalheria. Encontramos um bilhete 2 horas depois. Que tipo de bilhete? Pedindo desculpas. Dizendo que não conseguia ser o homem que ela merecia.
Renato finalmente a olhou e ela viu uma mistura de raiva e dor em seus olhos. Ele deixou 300 convidados esperando na igreja. Isabela sentiu náusea. E vocês acham que ele fará o mesmo comigo? Eu espero que não, mas... Ele hesitou, como se lutasse para encontrar as palavras certas. Fábio sempre teve medo de decepcionar as pessoas. Paradoxalmente, acaba decepcionando todo mundo ao tentar evitar decepcionar alguém. E você sempre tem que limpar a bagunça. Dele é minha responsabilidade. É sua prisão. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas havia verdade nelas. Renato a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Você não entende? Então me explique. O trânsito se movia a passos de tartaruga e a tensão no carro se tornava quase palpável. Renato ficou em silêncio por tanto tempo que Isabela achou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, carregada de uma dor antiga. Fábio não estava no carro quando nossos pais morreram porque eu havia brigado com ele. Uma briga estúpida sobre ele ter faltado uma reunião na empresa. Ele saiu de casa furioso. Recusou-se a ir no jantar de negócios com meus pais. Renato parou de falar, seus dedos apertando o volante até os nós ficarem brancos. Se ele estivesse no carro, ele também teria morrido. Isabela completou suavemente. Exato, e por anos ele me agradeceu por ter salvado sua vida. Mas eu sabia a verdade, que minha briga com ele foi puro acaso. Que se ele estivesse lá, talvez eu tivesse perdido ele também. Renato respirou fundo. Desde então, eu prometi a mim mesmo que nunca mais o colocaria em risco. Que sempre o protegeria, não importa o custo. A revelação atingiu Isabela como uma onda. De repente, tudo fazia sentido. A proteção excessiva, a forma como Renato sempre assumia as responsabilidades, a culpa que carregava nos ombros. Renato! Não! Ele balançou a cabeça. Não me diga que não foi minha culpa. Já ouvi isso de psicólogos, de amigos, de todo mundo. Não muda o fato de que meu irmão está vivo por acaso, e eu sou responsável por mantê-lo assim. O trânsito finalmente começou a se mover, e eles seguiram em silêncio pelas estradas que levavam a Atibaia. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, criando uma atmosfera quase irreal dentro do carro. Quando chegaram ao sítio, uma propriedade simples, mas bem cuidada, com uma casa antiga cercada por árvores frutíferas, já estava quase escuro. O carro de Fábio estava estacionado na entrada, confirmando as suspeitas de Renato. Eles o encontraram sentado na varanda dos fundos, olhando para um pequeno lago que refletia as primeiras estrelas. Estava ainda vestindo as roupas amarrotadas da festa da noite anterior, os cabelos desalinhados, segurando uma cerveja. Fábio! Isabela correu até ele, mas parou quando viu sua expressão. Havia uma resignação em seu rosto que a assustou. Você veio. Fábio sorriu tristemente para ela, depois olhou para o irmão. Imaginei que Renato adivinharia onde eu estava. O casamento é amanhã, disse Renato com voz controlada. Toda a família, todos os convidados... Eu sei. Fábio tomou um longo gole da cerveja. Não posso fazer isso, Renato. Não posso me casar com ela. As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Por quê? Fábio a olhou com olhos cheios de lágrimas. Porque eu não te amo da forma que você merece ser amada. E por quê? Ele olhou para Renato depois de volta para ela. Porque eu sei que existe alguém que te ama de verdade e seria errado me interpor entre vocês. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Isabela sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Do que você está falando? Do meu irmão, disse Fábio suavemente, que te olha como se você fosse a única pessoa no mundo que importa. E de você, que passou 3 anos tentando impressioná-lo, mesmo achando que ele te desprezava. Fábio, pare, ordenou Renato com voz rouca. Não, não vou parar. Fábio se levantou cambaleante. Vocês acham que eu não percebo? A forma como vocês se olham quando pensam que ninguém está vendo.
A tensão entre vocês dois em cada encontro familiar. Isabela olhou para Renato, que estava imóvel como uma estátua. Seu rosto uma máscara de controle que não conseguia esconder a tempestade em seus olhos. Você está bêbado, disse ela fracamente. Estou, mas não estou cego. Fábio caminhou até ela, pegou suas mãos. Isabela, você é uma mulher incrível. Merece ser amada por alguém que daria a vida por você. Eu gosto de você, te admiro, mas não sou capaz desse tipo de amor. Nunca fui. Renato finalmente se moveu, aproximando-se deles. Chega, Fábio. Você não sabe o que está dizendo. Sei, sim. E você também sabe. Fábio soltou as mãos de Isabela e encarou o irmão. Quantas noites você passou acordado pensando nela? Quantas vezes você se odiou por desejar a noiva do seu próprio irmão? Sei. O grito de Renato ecoou na noite silenciosa, mas o dano já estava feito. A verdade estava ali, nua e crua entre eles, impossível de ser ignorada. Isabela olhou para Renato e viu em seus olhos a confirmação de tudo o que Fábio havia dito. E naquele momento, com o coração batendo como um tambor de guerra, ela soube que também era verdade para ela. Que em algum lugar, entre a frieza inicial e as descobertas daquele dia, ela havia se apaixonado pelo homem errado, o irmão do seu noivo. O silêncio após as palavras de Fábio era denso como chumbo. Isabela sentia o mundo girando ao seu redor, como se tivesse perdido o eixo de gravidade. Renato permanecia imóvel, mas ela podia ver a tensão irradiando de cada músculo de seu corpo, a luta interna que travava consigo mesmo. Vocês não vão dizer nada. Fábio riu amargamente. Ao menos tenham a decência de admitir a verdade. A verdade, disse Renato com voz perigosamente baixa, é que você é um covarde. Como sempre, talvez seja, mas ao menos não sou um mentiroso. Fábio se aproximou do irmão. Há quanto tempo você está apaixonado por ela, Renato? Desde o primeiro jantar? Desde o noivado? Ou foi antes disso? Isabela viu Renato cerrar os punhos. Você não sabe do que está falando. Sei, sim. Lembra daquela festa de Natal há 2 anos? Você desapareceu quando eu trouxe a Isabela. Marina comentou que você havia saído repentinamente para uma reunião urgente. Fábio sorriu sem humor. Que reunião acontece na véspera do Natal, Renato? Pare. A voz de Renato estava carregada de uma ameaça mal contida. E no meu aniversário, quando você praticamente correu da sala quando ela chegou? Ou na festa da empresa, quando você ficou me perguntando se eu tinha certeza sobre o casamento? O Fábio! Mas Fábio não parou. Virou-se para Isabela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E você, Isabela? Por que sempre perguntava sobre ele? Por que ficava tensa toda vez que eu mencionava que ele viajaria ou sairia com alguma mulher? Achava que eu não percebia como você ficava quando ele estava por perto? Isabela sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Eu não. Eu nunca. Vocês dois passaram 3 anos se torturando. Eu fui idiota demais para perceber que estava no meio de algo que nunca deveria ter tentado impedir. Fábio jogou a garrafa vazia no lago, o som ecoando na noite. Pelo menos agora posso fazer a coisa certa. A coisa certa seria você assumir suas responsabilidades, disse Renato, mas sua voz soava oca. Não, a coisa certa é sair do caminho. Antes que qualquer um deles pudesse responder, o som de pneus na estrada de terra os fez se virar. Faróis cortaram a escuridão, aproximando-se da casa. Um carro preto parou atrás do BMW de Renato e 3 pessoas saíram. Marina, Dr. Henrique e uma mulher que Isabela não reconheceu. Graças a Deus vocês estão todos aqui, disse Marina ofegante. Precisamos conversar, urgente. Marina, não é um bom momento, começou Renato, mas ela o interrompeu. É sobre Patrícia Almeida. Ela está de volta ao Brasil. O nome atingiu o grupo como um raio. Isabela viu o rosto de Fábio empalidecer ainda mais, se isso fosse possível. A ex-noiva, murmurou ela.
Ex-noiva que se tornou uma jornalista investigativa muito bem-sucedida em Londres, disse a mulher desconhecida se aproximando. Permitam-me me apresentar. Sou Cláudia Mendes, assessora de imprensa da família. E temos um problema sério. Dr. Henrique, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Patrícia chegou ao Brasil ontem. Já entrou em contato com 3 veículos de imprensa diferentes. Para quê? Perguntou Renato, sua voz cortante. Para contar sua versão da história sobre o casamento cancelado. E mais, Cláudia abriu uma pasta que trazia. Ela tem fotos. Que tipo de fotos? Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cláudia estendeu algumas fotografias impressas. Mesmo na luz fraca da varanda, era possível ver claramente Renato e Isabela no terraço da mansão na noite anterior. Ele oferecendo a taça de champanhe. Os dois correndo juntos quando Fábio passou mal. Uma imagem particularmente comprometedora de Renato tocando o rosto de Isabela durante a conversa no escritório, vista através da janela. Meu Deus! Sussurrou Isabela. A mais! Continuou Cláudia implacavelmente. Fotos de vocês dois chegando juntos ao prédio da construtora hoje. Vocês saindo juntos? Renato tocando sua mão. Ela os seguiu, disse Marina, sua voz carregada de preocupação. Patrícia contratou um detetive particular. Renato pegou as fotos, suas mãos tremendo quase imperceptivelmente. O que ela quer? Vingança, respondeu o Dr. Henrique. Ela nunca superou a humilhação. E agora vê uma oportunidade perfeita de devolver o troco. Que troco? Perguntou Fábio, que havia se aproximado para ver as fotos. Cláudia respirou fundo. Ela vai publicar uma matéria amanhã, no dia do seu casamento, sugerindo que há um caso entre Renato e Isabela há anos. Que o padrão dos homens Mendoza é se envolver com as noivas uns dos outros. Que Renato sabotou deliberadamente o relacionamento dela com Fábio porque queria Isabela para ele. Isso é absurdo, disse Isabela, mas sua voz saiu fraca. As fotos não mentem, retrucou Cláudia. E considerando a reputação da família, a empresa, os negócios, isso pode ser devastador. Há algo mais, acrescentou Marina hesitante. Ela descobriu sobre as crises de ansiedade do Fábio. Tem registros médicos, receitas. Vai insinuar que ele é instável mentalmente. Como ela conseguiu isso? Rugiu Renato. Dinheiro abre muitas portas, disse Dr. Henrique tristemente. E ela tem muito dinheiro agora. Isabela se sentou pesadamente em uma cadeira, a realidade da situação a atingindo como uma avalanche. O que acontece se ela publicar isso? Sua reputação será destruída, disse Cláudia sem rodeios. A de Renato também. A empresa pode perder contratos importantes. E Fábio, ela olhou para o homem mais jovem, será visto como um homem fraco que não consegue nem manter sua própria noiva. E o casamento? Perguntou Isabela com a voz embargada. Se acontecer amanhã, será visto como uma farsa para encobrir o escândalo. Se for cancelado, será visto como confirmação de que tudo é verdade. Renato começou a caminhar de um lado para o outro, seu cérebro claramente processando opções. O que ela quer para não publicar? Ah, não vai gostar, disse Cláudia. Ela quer que Fábio faça uma declaração pública pedindo desculpas pela humilhação que a fez passar. Quer que Renato renuncie à presidência da empresa e... Ela hesitou. Quer que vocês dois nunca mais se vejam. Tem um contrato pronto, exigindo que Isabela se mude para outro estado e nunca mais tenha contato com a família Mendoza. Ela pode exigir isso? Perguntou Isabela incrédula. Pode exigir o que quiser. Em questão é se vocês vão aceitar. O silêncio voltou a reinar, mas agora era diferente. Era o silêncio de pessoas presas em uma armadilha, sem saída aparente. Quanto tempo temos? Perguntou Renato finalmente. A matéria vai ao ar amanhã, às 6 da manhã, 2 horas antes do horário do casamento, respondeu Cláudia. A menos que ela receba uma resposta às exigências até meia-noite de hoje. Renato olhou para o relógio. Eram quase 9 da noite, 3 horas, murmurou ele, para decidir o resto de nossas vidas. Acrescentou Isabela amargamente. Fábio,
que havia permanecido surpreendentemente calmo durante toda a revelação, e finalmente falou, ou para descobrir uma forma de destruí-la antes que ela nos destrua. Todos se viraram para ele, surpresos com a frieza em sua voz. "O quê?" perguntou Marina. Um sorriso perigoso se espalhou pelo rosto de Fábio. Patrícia Almeida não é a única com segredos. E ela esqueceu de uma coisa importante. Eu conheço os dela também. "Que segredos?" perguntou Renato, uma centelha de esperança em seus olhos. Fábio se aproximou do grupo, sua postura mudando completamente. A vulnerabilidade bêbada havia desaparecido, substituída por uma determinação fria que Isabela nunca havia visto nele antes. Patrícia não foi exatamente a noiva inocente e abandonada que ela pinta para a mídia, disse ele pegando o celular. Ela estava tendo um caso há meses antes do nosso casamento. "Com quem?" perguntou Marina, aproximando-se. "Com o sócio do pai dela. Um homem casado, 30 anos mais velho." Fábio começou a mexer no telefone. "Ela achou que eu não sabia, mas eu tinha um detetive acompanhando-a há semanas antes de fugir." Cláudia franziu a testa. "Por que você nunca contou isso?" Porque na época eu estava aliviado por ter uma desculpa para não me casar. E depois, deixar que ela carregasse a imagem de vítima era mais fácil do que expor a verdade." Renato se aproximou do irmão. "Você tem provas?" "Tenho fotos, vídeos, registros de hotel, tudo arquivado com meu advogado há 4 anos." Fábio mostrou a tela do celular. "Estou ligando para ele agora." Por alguns minutos preciosos, a esperança floresceu no grupo. Talvez houvesse uma saída, uma forma de reverter a chantagem de Patrícia. Mas então o telefone de Cláudia tocou, e o tom da conversa que se seguiu fez o sangue de todos gelar. "Entendi, sim. Obrigada por me avisar." Ela desligou com o rosto pálido. "Mudança de planos." "O quê?" perguntou Renato. "Patrícia não vai esperar até meia-noite. A matéria vai ao ar em 1 hora, às 10 da noite, em um programa de fofocas da televisão. Ao vivo, o mundo pareceu parar. Dr. Henrique foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ela descobriu que vocês sabem dos segredos dela. Alguém vazou. Impossível, disse Fábio. Só eu e meu advogado sabíamos. E o detetive que você contratou na época, sugeriu Marina, ele ainda tem as informações? A face de Fábio empalideceu. Ele morreu há 2 anos, infarto. E os arquivos? Estavam com ele. Meu advogado só tem cópias das fotos menos comprometedoras. Cláudia checou o telefone novamente. Pior ainda, ela não está sozinha. Conseguiu uma entrevista exclusiva com Roberto Almeida. Quem é Roberto Almeida? Perguntou Isabela. O sócio com quem Patrícia estava tendo o caso, explicou Renato gravemente. Ele vai aparecer no programa como testemunha a favor dela. Vai dizer que ela nunca teve um caso, que sempre foi fiel a Fábio e que as evidências que vocês têm são falsificações criadas pela família Mendoza para difamá-la. Ele está mentindo para proteger a própria reputação, disse Fábio desesperado. Mas quem vai acreditar em vocês contra a palavra dele? Retrucou Cláudia. Roberto Almeida é respeitado no meio empresarial há décadas. E vocês... Bem, as fotos falam por si só. Marina se aproximou de Renato. Precisamos fazer alguma coisa, agora. Como o quê? Ir à televisão e negar tudo? Renato passou as mãos pelos cabelos. As fotos são reais. Não podemos negar que houve momentos entre nós. Momentos? Fábio riu amargamente. Renato, você está apaixonado por ela há 3 anos. E ela por você. Isso não são momentos, é uma paixão que vocês sufocaram por minha causa. Não ajuda, murmurou Isabela. O telefone de Cláudia tocou novamente. Desta vez, quando ela atendeu, todos puderam ouvir a voz alterada do outro lado da linha. A assessora ficou cada vez mais pálida conforme a conversa progredia. Entendi. Sim, eu vou avisar. Ela desligou e se virou para o grupo. Era meu contato na emissora. Patrícia tem mais cartas na manga. Que cartas? Perguntou Renato com uma voz perigosamente baixa. Ela conseguiu uma gravação. O ar pareceu sair dos pulmões de todos simultaneamente. Que tipo de gravação? Sussurrou Isabela.
da conversa de vocês dois no escritório hoje. Quando Renato contou sobre o noivado anterior de Fábio, quando ele falou sobre proteger a família, Cláudia fez uma pausa dolorosa. E quando ele disse que você era diferente, que Fábio não sabia o valor do que tinha, Renato ficou imóvel como pedra. Como ela conseguiu isso? Microfone direcional, provavelmente. Ela teve o dia inteiro para planejar. Cláudia guardou o telefone. Vocês têm 40 minutos antes de tudo isso ser transmitido para milhões de pessoas. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Minha família vai ver isso. Meus alunos, meus colegas de trabalho. A minha empresa vai perder contratos milionários, acrescentou Renato. Fábio será exposto como instável mentalmente em rede nacional. E vocês dois nunca poderão ficar juntos sem que seja visto como uma confirmação de que tudo é verdade. Concluiu Marina. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não havia saída. Qualquer movimento que fizessem seria interpretado como culpa. Qualquer negação seria vista como mentira. Há uma solução, disse Dr. Henrique finalmente. Todos se viraram para ele. Isabela precisa ir embora. Agora. Deixar a cidade, o estado. Nunca mais ter contato com a família Mendoza. Ele olhou diretamente para ela. Se você simplesmente desaparecer antes do programa ir ao ar, pode ser apresentado como uma fuga de culpa, mas pelo menos você estará longe das consequências imediatas. E abandonar todos que amo? Isabela balançou a cabeça. Minha família, meus amigos, minha carreira, é melhor do que destruir a vida de todos, disse Renato com uma voz morta. Ele está certo. Você precisa sair de perto de nós. Renato, não. Sim, a explosão dele fez todos recuarem. Isso é tudo culpa minha. Eu deveria ter mantido distância desde o primeiro dia. Deveria ter sido mais forte. Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você merecia uma vida normal, simples, feliz. Não essa confusão. Você acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. Renato se aproximou dela, pegando seus ombros. Olhe ao seu redor, Isabela. Olhe o que meus sentimentos causaram. Sua reputação vai ser destruída. Sua carreira acabada. Sua família humilhada. Tudo porque eu não consegui... Sua voz quebrou. Porque eu não consegui parar de te amar. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma confissão final e desesperada. Renato, ela sussurrou, tocando o rosto dele. Não! Ele se afastou bruscamente. Não torne isso mais difícil do que já é. Ele se virou para Cláudia. Faça os arranjos. Um carro, dinheiro, documentos. Ela precisa estar longe daqui em meia hora. Para onde? Perguntou Cláudia. Não interessa. Quanto mais longe, melhor. Isabela sentiu como se estivesse assistindo a própria vida desmoronar em câmera lenta. E se eu me recusar a ir? Então eu vou embora, disse Renato com uma finalidade que cortou como uma lâmina. Deixo a empresa, a família, tudo. Porque não posso continuar causando destruição na vida das pessoas que amo. Vocês estão sendo dramáticos demais, tentou Marina. Talvez possamos... Não. Renato se virou para a prima. Chega de talvez, chega de esperanças. Acabou. Ele olhou para Isabela uma última vez e ela viu a dor absoluta em seus olhos. Vai embora, Isabela. Me esquece. Todos nós. Eu te amo. Ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Eu também te amo. Ele respondeu, sua voz quebrada. É exatamente por isso que você precisa ir. 30 minutos depois, Isabela estava no banco de trás de um carro com destino ao aeroporto, uma passagem para Recife no bolso e o coração despedaçado em 1000 pedaços. No rádio, a voz do apresentador do programa de fofocas anunciava. E agora, uma história explosiva sobre a família Mendoza e um triângulo amoroso que abalará a alta sociedade paulistana. Ela desligou o rádio e chorou no escuro, enquanto São Paulo desaparecia pela janela traseira, levando consigo a única chance de felicidade que havia conhecido. 3 semanas haviam se passado desde que Isabela chegara a Recife. Hospedara-se em uma pousada simples em Olinda,
longe o suficiente para não ser reconhecida, mas próxima o bastante para acompanhar as notícias que continuavam a bombardeá-la através da internet. O programa de televisão havia sido devastador. As imagens dela e Renato, a gravação de suas conversas, tudo orquestrado de forma a pintar o quadro perfeito de uma paixão proibida que havia destruído uma família. Patrícia aparecera como a vítima eloquente, a mulher que havia sido traída 2 vezes pelos irmãos Mendoza. Os jornais de São Paulo haviam se deliciado com o escândalo. O império do amor proibido, a maldição dos Mendoza, professor seduz 2 irmãos. As manchetes se tornavam cada vez mais sensacionalistas. A empresa de Renato havia perdido 3 contratos importantes e ele havia se afastado temporariamente da presidência, segundo as notícias. Isabela não sabia como Renato estava lidando com tudo aquilo, e essa ignorância a consumia mais do que sua própria dor. Foi na manhã de uma terça-feira chuvosa que tudo mudou. Ela estava tomando café em uma pequena padaria do centro histórico de Olinda, quando uma mulher elegante, de cerca de 50 anos, se aproximou de sua mesa. "Isabela Santos?" perguntou a desconhecida com um sotaque levemente diferente. Isabela tensionou, preparando-se para fugir. "Quem quer saber?" "Meu nome é Helena Carvalho. Sou jornalista investigativa do Rio de Janeiro." A mulher se sentou sem ser convidada. "E acho que você está sendo manipulada. Não sei do que está falando. Sei que não tem motivos para confiar em mim, mas precisa me ouvir." Helena abriu uma pasta. "Estou investigando Patrícia Almeida há 2 anos, muito antes de todo esse escândalo com sua família." Apesar de si mesma, Isabela sentiu uma fagulha de curiosidade. Por quê? Porque ela fez isso antes. 4 vezes. O coração de Isabela parou. "Como assim?" Patrícia Almeida tem um padrão. Ela se envolve com homens ricos, coleta informações comprometedoras sobre eles e suas famílias, e depois usa essas informações para extorsão ou vingança. Helena espalhou documentos sobre a mesa. Londres, Nova York, Paris, sempre a mesma história. Isabela pegou um dos documentos. Era uma matéria de jornal inglês sobre um escândalo envolvendo um magnata do petróleo e sua sobrinha. "Isso não prova nada sobre mim e os Mendoza." "Não, mas isso prova." Helena puxou uma gravação digital. Uma conversa que consegui de uma fonte em Londres. Patrícia falando com seu advogado sobre o plano para destruir a família Mendoza. Com mãos trêmulas, Isabela pegou o fone de ouvido que Helena ofereceu. A voz de Patrícia, inconfundível, ecoou em seus ouvidos. "Não, Marcos, você não entende. Não é apenas sobre dinheiro desta vez. É pessoal. Renato Mendoza me humilhou publicamente quando cancelou meu casamento com o irmão idiota dele. Agora vou destruir tudo que ele ama. E como você pretende fazer isso? A noiva do Fábio é claramente apaixonada por Renato. Qualquer idiota pode ver isso. Vou usar essa paixão contra eles. Um pouco de manipulação, algumas fotos bem tiradas e voilá, escândalo público. E se não der certo?" "Vai dar. Eu estudei essa família por 4 anos. Sei exatamente onde atacar para causar o máximo dano." Isabela tirou os fones com as mãos tremendo. "Onde você conseguiu isso?" "E o advogado dela em Londres. Ele teve um ataque de consciência quando percebeu que Patrícia estava destruindo pessoas inocentes." Helena guardou a gravação. "Mas isso não é tudo. Há mais? Há muito mais. Patrícia não agiu sozinha. Ela tem um sócio no Brasil, alguém que a está ajudando com informações internas sobre sua família." "Quem?" Helena hesitou. "Você pode não gostar de ouvir isso. Fale. Roberto Almeida. Não é apenas o homem que testemunhou a favor dela na TV. Ele é sócio dela nos esquemas de extorsão. E mais," ela respirou fundo, "ele é pai de Patrícia." O mundo de Isabela girou. "O quê?" Patrícia Almeida não é uma jornalista comum que se vingou de uma família que a humilhou.
Ela é filha de Roberto Almeida, que perdeu contratos milionários para a Mendoza Construções nos últimos 5 anos. Isso tudo é uma vingança empresarial disfarçada de drama pessoal. Isabela se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro na pequena padaria. Por que você está me contando isso? Porque acredito que pessoas inocentes não devem pagar pelos crimes de outros. E por quê? Helena sorriu tristemente. Porque já fui Patrícia uma vez. Usei minha profissão para destruir pessoas que me feriram. Sei como é carregar esse peso na consciência. O que você quer de mim? Que você lute. Que volte para São Paulo e confronte essa mentira. Helena se levantou. Tenho todas as evidências necessárias para expor Patrícia e Roberto. Mas preciso de você para tornar isso crível. Eles vão dizer que é tudo armação minha e de Renato. Não se você não estiver com ele quando a verdade vier à tona. Helena pegou a pasta. Preciso de 48 horas para organizar tudo. Consegue me encontrar em São Paulo na quinta-feira? Isabela olhou pela janela da padaria, vendo a chuva cair sobre as ruas históricas de Olinda. Por 3 semanas havia se escondido, havia chorado, havia aceito o papel de vilã que lhe impuseram. Mas agora, onde? Hotel Fasano, às 9 da noite. Suíte presidencial. Helena sorriu. E Isabela, não entre em contato com ninguém da família Mendoza. Se eles souberem que você está voltando, Patrícia pode descobrir e desaparecer antes que possamos expô-la. Quando Helena saiu, Isabela permaneceu sentada por mais de 1 hora, processando tudo que havia descoberto. A raiva começou a crescer em seu peito, não apenas contra Patrícia e Roberto, mas contra si mesma por ter fugido, por ter permitido que destruíssem sua vida sem lutar. Naquela noite, fez as malas pela primeira vez em 3 semanas. No voo de volta a São Paulo, comprou todos os jornais disponíveis, estudando cada matéria sobre o escândalo Mendoza. Pela primeira vez em semanas, não se sentiu como uma vítima. Sentia-se como uma mulher prestes a recuperar sua vida. Quando o avião pousou no aeroporto de Congonhas, Isabela Santos não era mais a professora assustada que havia fugido de São Paulo. Era uma mulher com uma missão, armada com a verdade e decidida a usá-la. Mas primeiro precisava de aliados e sabia exatamente por onde começar. Marina Mendoza havia sido a única pessoa da família que havia tentado defendê-la publicamente após o escândalo. Talvez fosse hora de aceitar essa aliança. No táxi que a levava para o centro de São Paulo, Isabela digitou uma mensagem cuidadosa para a prima de Renato. Preciso de sua ajuda. Tenho informações que podem mudar tudo. Pode me encontrar hoje às 7? Não conte para ninguém, especialmente para Renato. Ainda não. A resposta chegou em 2 minutos. Onde você esteve? Claro que vou te ajudar. Diga onde. Isabela sorriu pela primeira vez em 3 semanas. A guerra estava longe de acabar, mas agora ela tinha as armas certas e dessa vez não fugiria. O encontro com Marina no café discreto em Vila Madalena foi tenso e emocional. A prima de Renato havia emagrecido visivelmente nas últimas semanas, carregando o peso do escândalo que atingira toda a família. Isabela, meu Deus, onde você estava? Marina a abraçou com força. Renato está... Ele está destruído. Não sai de casa, não fala com ninguém. A empresa está praticamente paralisada. Como está Fábio? Melhor, na verdade. Bizarramente, todo esse caos fez com que ele amadurecesse. Está assumindo mais responsabilidades, tentando ajudar Renato. Marina segurou as mãos de Isabela. Mas me conte, o que são essas informações que podem mudar tudo? Isabela contou tudo sobre Helena, as gravações, a descoberta de que Patrícia e Roberto eram pai e filha, o esquema de extorsão. Marina escutou em silêncio crescente, seus olhos se arregalando a cada revelação. Meu Deus, sussurrou Marina quando Isabela terminou. Precisamos contar para Renato imediatamente. Não, ainda não. Isabela balançou a cabeça. Helena tem um plano. Patrícia está dando uma entrevista ao vivo amanhã
no programa matinal do SBT, onde vai revelar mais detalhes sobre o escândalo. É nossa oportunidade. Que tipo de oportunidade? De confrontá-la ao vivo, na televisão, com as evidências. Helena já conversou com o produtor do programa. Eles adorariam uma reviravolta dramática. Marina ficou pálida. Isso é arriscado, Isabela. E se der errado? Então, pelo menos teremos tentado. Isabela se inclinou para frente. Marina, eu amo seu primo. Amo de uma forma que nunca imaginei ser possível. E não vou deixar que uma mentirosa destrua nossa chance de felicidade. Na manhã seguinte, às 8 horas, Isabela estava nos estúdios do SBT, escondida na sala de produção com Helena e Marina. Na tela do monitor podiam ver Patrícia no palco, elegante em um vestido azul marinho, conversando animadamente com o apresentador Carlos Nascimento sobre os perigos das obsessões amorosas não correspondidas. Ela está se pintando como vítima novamente, murmurou Helena, ajustando os fones de ouvido. Falando sobre como teve que deixar o Brasil por medo da vingança da família Mendoza. É agora, disse o produtor, um homem jovem chamado Rafael, que havia se encantado com a possibilidade de um furo jornalístico. Vocês entram no próximo bloco. Isabela respirou fundo, alisando o vestido branco que havia escolhido cuidadosamente. A cor da inocência, da verdade. Helena estava ao seu lado, profissional e confiante, com uma pasta repleta de evidências. Senhoras e senhores, anunciou Carlos Nascimento após o intervalo comercial. Temos uma surpresa para vocês. Acabaram de chegar aos nossos estúdios pessoas que afirmam ter informações cruciais sobre este caso. Por favor, recebam a jornalista investigativa Helena Carvalho e Isabela Santos. O rosto de Patrícia perdeu toda a cor quando viu Isabela entrar no palco. Por um momento, sua máscara de compostura vacilou, revelando o choque e a raiva em seus olhos. Isabela, disse Carlos, indicando uma cadeira. Você desapareceu há 3 semanas. Por quê? Porque fui manipulada a acreditar que era culpada de algo que nunca fiz, respondeu Isabela, sua voz firme apesar dos nervos. Mas agora descobri a verdade. Que verdade? Patrícia se recompôs rapidamente. A verdade é que você destruiu minha família, meu relacionamento. A verdade, interrompeu Helena, é que você nunca teve um relacionamento real com Fábio Mendoza. Você o usou para se aproximar da família e coletar informações para um esquema de extorsão. Isso é ridículo. Helena ativou um tablet conectado ao sistema de som do estúdio. A voz de Patrícia ecoou claramente. Não é apenas sobre dinheiro desta vez. É pessoal. Renato Mendoza me humilhou publicamente. O silêncio no estúdio era absoluto. Patrícia estava pálida como papel. Essa gravação, continuou Helena, foi feita em Londres há 2 meses, durante uma conversa com seu advogado Marcus Sheffield. Temos a gravação completa, onde você descreve em detalhes como planejou manipular Isabela e Renato. Isso pode ter sido editado. Também temos isso. Helena mostrou documentos na tela. Registros bancários mostrando transferências regulares entre você e Roberto Almeida nos últimos 5 anos. Interessante, considerando que vocês negaram qualquer relacionamento pessoal. Carlos se inclinou para a frente. Roberto Almeida é o empresário que testemunhou a favor da senhora Patrícia? É também o pai dela, disse Isabela calmamente. E um dos maiores concorrentes da Mendoza Construções. A bomba explodiu no estúdio. Patrícia se levantou bruscamente, mas Helena continuou implacável. Temos evidências de 4 esquemas similares que a senhora Almeida executou em outros países. Sempre o mesmo padrão. Seduzir homens ricos, coletar informações comprometedoras, usar para extorsão ou vingança empresarial. Chega, gritou Patrícia. Vocês não podem provar nada. Podemos provar tudo, disse uma voz familiar. Todos se viraram. Renato Mendoza estava entrando no estúdio, seguido por Fábio e 2 homens de terno claramente advogados. Renato,
sussurrou Isabela, vendo-o pela primeira vez em 3 semanas. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos brilhavam com uma determinação férrea. Peço desculpas pela interrupção, disse ele ao apresentador. Mas minha família tem algumas coisas a esclarecer. Fábio se aproximou do microfone. Patrícia, você esqueceu de uma coisa. Eu sabia do seu relacionamento com Roberto Almeida há 4 anos. E guardei todas as evidências. Impossível, murmurou ela. Você disse que não tinha mais as evidências? Menti. Fábio sorriu tristemente. Aprendi com meu irmão a sempre ter um plano reserva. Renato se aproximou de Patrícia, sua voz baixa, mas audível pelos microfones do estúdio. Você queria me destruir? Parabéns. Conseguiu me mostrar o que realmente importa. Ele se virou para Isabela e ela viu lágrimas em seus olhos. Passei 3 semanas me odiando por ter arruinado sua vida, acreditando que você seria mais feliz longe de mim, longe da nossa família complicada. Ele deu um passo em direção a ela. Mas Marina me ligou ontem à noite e me contou sobre seu plano. E percebi que você estava fazendo o que eu deveria ter feito desde o início. O quê? Isabela sussurrou. Lutar. Ele estendeu a mão para ela. Por nós. Pela verdade, pelo amor. Isabela se levantou lentamente, o estúdio inteiro em silêncio absoluto. Renato, eu te amo. Ele disse, sua voz ecoando pelo estúdio. Te amo há 3 anos, desde o primeiro dia que te vi. E sou um idiota por ter demorado tanto para admitir. Eu também te amo, ela respondeu pegando sua mão. E nunca mais vou fugir. Ah, pelo amor de Deus. Explodiu Patrícia, mas sua voz se perdeu no caos que se seguiu. Os advogados se aproximaram dela com documentos. Os seguranças do estúdio a escoltaram para fora. E Carlos Nascimento tentava manter algum controle sobre o programa mais dramático de sua carreira. Mas Isabela e Renato só tinham olhos um para o outro. No meio de todo aquele caos, eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo que valia por 3 anos de espera, de mal-entendidos, de amor negado. Vocês sabem que acabaram de fazer isso na televisão nacional, né? Comentou Fábio sorrindo. Que se dane, murmurou Renato contra os lábios de Isabela. Que todo o Brasil saiba que eu amo essa mulher. 6 meses depois, a Igreja do Carmo estava decorada exatamente como Isabela havia sonhado. Mas desta vez, era Renato quem a esperava no altar, seus olhos brilhando de emoção quando a viu caminhar em direção a ele. Fábio, que havia insistido em ser o padrinho, sussurrou para o irmão quando Isabela se aproximou. Desta vez é para sempre. Desta vez, concordou Renato, pegando as mãos de Isabela. É o homem certo com a mulher certa, no momento certo. E quando eles se beijaram como marido e mulher, selando um amor que havia sobrevivido a escândalos, mentiras e separação, toda a congregação sabia que estavam testemunhando algo especial. Patrícia Almeida havia sido condenada a 2 anos de prisão por extorsão e difamação. Roberto Almeida havia perdido a empresa e a reputação. Mas a família Mendoza havia emergido mais forte, mais unida, e com uma nova integrante que trouxe não apenas amor, mas coragem e determinação. Na festa que se seguiu, Marina brindou aos noivos, ao amor que vence todas as batalhas, especialmente aquelas que valem a pena lutar. E enquanto Renato e Isabela dançavam sua primeira dança como marido e mulher, ambos sabiam que algumas histórias de amor precisam passar pelo fogo para se tornarem eternas. A deles havia não apenas sobrevivido, havia se tornado lenda.